Olá meus caros, aqui é o Corvo. O filme italiano E tu vivrai nel terrore, L'Audila, mais conhecido internacionalmente como The Beyond, é o segundo filme do mestre do gore Lucio Fulci, de uma trinca que viria a ficar conhecida posteriormente como a trilogia dos Portões do Inferno. Isso não se deve ao fato dos três filmes serem sequência uns dos outros ou estarem relacionados. Eles ficaram conhecidos assim em virtude do estilo estranho, profano, de aura pesada e sobrenatural que o diretor adotou entre 1980 e 1981. City of the Living Dead, The Beyond e House by the Cemetery foram produções muito peculiares em sua filmografia, e ao lado de Zombie Flesh Eaters e The New York Reaper, são as obras de Fulci que atingiram o status de cult. The Beyond, entre os três, é o filme o qual considero que Fulci obteve mais sucesso em suas pretensões. É clímax conceitual do diretor. Seu objetivo era criar um filme tão peculiar, surrealista e profano que a plateia sentisse na pele realmente a presença do além. O surrealismo do filme foi acentuado em 3 dimensões para que este objetivo fosse alcançado: no âmbito visual, no âmbito textual e no âmbito musical, o que inclui sons ambientes. Por linhas tortas e de maneira pouco planejada, mais intuitiva do que estratégica, Fulci criou uma ambientação tão exótica e ao mesmo tempo malignamente densa em The Beyond que em alguns momentos sentimos muita estranheza com tudo o que está acontecendo, com a forma que ele está narrando e pulverizando imagens infernais que perturbam o nosso espírito. Este filme é absurdamente medonho, e a junção de um diálogo desconexo, o gore digno do flagelo eterno e a música excêntrica de Fábio Frizzi tornou a experiência muito mais espiritual e etérea do que carnal. E este sempre foi o objetivo de Fulci, desde a produção de City of the Living Dead. Em The Beyond, o diretor aperfeiçoa o que ele já havia feito no filme anterior e cria uma experiência tão imersiva e não convencional que é como se nosso mundo estivesse realmente se misturando com aquilo que habita o além. A sensação que este filme transmite dificilmente pode ser verbalizada. Ele pode ser experimentado como uma contemplação do bizarro e da danação em forma de exposição fotográfica, ou então como um incômodo emocional em virtude de estarmos adentrando reinos, para algumas pessoas mitológicos, para outras reais, que nós não temos muita compreensão e que nos causam verdadeiro horror. De maneira sintetizada, Lucio Fulci queria nos levar para o outro lado, para o plano espiritual. The Beyond foi o filme onde, artisticamente por meio do cinema, ele realmente conseguiu fazer isso. Modéstia à parte, eu posso dizer que conheço profundamente o gênero horror. Estudo o gênero desde sua aparição nos primórdios do século XX, passando pelas produções da Universal, Hammer, chegando às obras setentistas e oitentistas e as mais contemporâneas do século XXI, tanto no Ocidente como no Oriente. E eu nunca vi nada parecido com The Beyond. Com esta constatação, eu não estou querendo dizer que o filme é um primor técnico ou arte elevada. Não, ao contrário. The Beyond é um filme rústico e com vários furos e problemas. Afinal, ele é um filme do Lucio Fulci, um diretor que negligenciava as imprecisões textuais. Deixar-nos com asco e despertar sentimentos estranhos e inomináveis era a única coisa que importava para ele quando realizou este filme. Sendo assim, quando me refiro a jamais ter visto qualquer outra produção minimamente parecida com The Beyond, falo no sentido de que o estilo adotado, a forma de conduzir, o simbolismo de todos os elementos que contribuem para a ambientação, serem tão estranhos e bizarros que deram origem a uma abominação difícil de reproduzir ou copiar. The Beyond é algo tão alienígena, na forma de representação, que parece ser realmente material oriundo do outro mundo. Como era de se esperar, este filme é o mais confuso de todos que o Fulci produziu. A maioria das pessoas que assistem The Beyond
vai até o fim apenas porque ficaram incomodadas ou curiosas demais para abandonar um filme tão diferente e peculiar. Na minha avaliação, esta obra é a mais autocentrada do diretor. Representa uma visão muito particular dele, onde o mesmo pouco se importou em ajudar a plateia a compreender qualquer coisa. The Beyond foi feito para satisfazer seus próprios prazeres, simples assim. Lucio Fulci não te pega pela mão ou te ajuda a compreender toda a simbologia e os mistérios do além que emergem. Ele apenas faz que eles se manifestem e sejam sentidos da mesma forma que sentiu uma pessoa que diz ter tido alguma experiência extrasensorial durante a vida. É misterioso, inexplicável e extrapola o âmbito da razão. Uma experiência que não se limita às leis da física e que não pode ser esclarecida sem a ajuda de referências externas que servirão de inspiração ao diretor nas principais cenas, momentos que encontramos aqui. A sensação de perdição, cegueira, abandono e desamparo não é experimentada apenas pelos personagens acometidos pelo mal que advém dos portões do inferno, mas também pela plateia. Fica a nosso encargo decifrar e dar sentido a toda a aflição e tormento os quais somos expostos. Como eu, Corvo, sou bem mais gentil que o Lucio Fulci, vou lançar um pouco de luz nas trevas para vocês, para aqueles que possivelmente ficaram à mercê da escuridão, completamente perdidos neste emaranhado de profanidades. Espero conseguir ajudá-los de maneira satisfatória. Vamos lá. The Beyond foi filmado nos Estados Unidos, em New Orleans e outras localidades próximas, como Monroe e Madisonville. Alguns pontos turísticos da cidade pantaneira são automaticamente reconhecíveis, como o cemitério de St. Louis, por exemplo. O hotel, que é onde os principais fenômenos sobrenaturais ocorrem, se trata de uma construção histórica chamada Casa Otis, localizada próximo do lago Pontchartrain, perto da Fairview Riverside State Park. Por sinal, a produção do filme acarretou alguns danos ao local, e os investidores acabaram tendo que fazer algumas reformas ao término das filmagens. O filme começa com um flashback dos anos 1920, onde um grupo de linchadores vai até o hotel dar cabo de um sujeito chamado Schweik, um ocultista e praticante de magia negra. No mesmo momento, uma jovem chamada Emily, que tinha associação com Schweik, é vista lendo algumas passagens do livro de Eibon, que supostamente relata conhecimentos acerca do mundo dos mortos, do inferno, para ser mais exato. Um detalhe curioso é que tal livro não é uma criação do Lucio Fulci. Na verdade, seu conceito teve origem na obra do escritor e artista Clark Ashton Smith. Na sua mitologia, o livro de Eibon trata dos mais variados assuntos, como a ressurreição dos mortos, magia demoníaca, mundos paralelos e muitos outros temas relacionados à magia negra. Se o Necronomicon está para o Lovecraft, o livro de Eibon está para o Smith, compreendem? O livro recebeu o nome do ocultista que estabeleceu contato com uma entidade profana e extraiu dele o conhecimento. Bibliograficamente, vocês podem encontrar mais detalhes sobre o livro de Eibon em um conto do Smith de 1933, chamado Uba Safla. O grande problema do filme, meus caros, é que Lucio Fulci não explica a referência e não tem a menor intenção de fazê-lo. Caso o telespectador não pesquise por conta própria, ou minimamente ouça uma explicação sucinta como a minha em algum lugar, ficará completamente perdido no restante do filme, não compreenderá a simbologia apresentada e tampouco se dará conta de que os fenômenos que estão acontecendo são passagens profetizadas no livro de Eibon. Mas continuemos com os fatos. Os linchadores chegam ao hotel com o objetivo de torturar e assassinar Schweik, o que realmente fazem com absurda crueldade. Antes de morrer, o ocultista deixa claro que o hotel em questão foi construído em um local que supostamente é um dos 7 portões do inferno e que a população da cidade não estaria segura sem o conhecimento dele, o único que sabia como mantê-lo fechado. A morte horrível de Schweik, por sinal, apenas colabora para que este portão ficasse semiaberto, como se uma rachadura entre o nosso mundo e o além fosse criada.
Deste ponto em diante, a história é transportada para 50 anos no futuro, onde a personagem Lisa Merrill, interpretada pela atriz britânica Catriona MacColl, no seu segundo filme com Fulci, herda o hotel. Sem saber do passado sombrio do lugar, ela pretende revitalizar o estabelecimento e montar seu próprio negócio. Entretanto, o hotel, que ficou fechado por décadas, já estava tão infestado por uma aura maligna que a partir do momento que mais pessoas passam a se aproximar do ambiente, o mesmo as ataca. E a cada morte ocasionada pelas forças das trevas, mais uma alma é arrebatada e corrompida, passando a assombrar o local e as redondezas, o que também amplia o raio de alcance, a influência do mundo dos mortos sobre o mundo dos vivos. O que leva muitas pessoas a ficarem confusas com a narrativa de The Beyond e não entenderem o que está acontecendo são as transições de cena confusas de Fulci, a mudança repentina de cenários, dia e noite se confundindo em vários momentos e também a presença de Emily, aquela jovem leitora do livro de Aibon, 50 anos antes. Emily tem exatamente a mesma aparência. A única alteração em sua constituição é que seus olhos estão cegos, mas curiosamente com um tom esbranquiçado não natural. Dá para notar que não é uma cegueira comum, e mais adiante vou explicar este elemento também. Deixe-me então esclarecer o conceito deste enigma. Todas estas transições de Fulci, as edições bizarras, mudanças de iluminação e desrespeito às leis da física têm duas raízes, uma intencional e outra acidental. Falemos primeiro da acidental. Um sujeito chamado Larry Ray era um residente local de New Orleans e era membro da comissão de filmes de Louisiana. Quando Lucy Fulci alugou o hotel para a realização do filme, Larry Ray ficou encarregado de mostrar o lugar a ele e também fazer um pequeno turismo pela cidade e região, já que o diretor italiano não tinha conhecimento nenhum da área. Ele escolheu New Orleans simplesmente porque o ambiente, segundo cartões postais e coisas assim, a arquitetura da cidade, eram adequadas para o conceito que ele tinha em mente. Larry Ray falava italiano e, por sinal, era a única pessoa dentre todos os envolvidos na realização do filme, incluindo o elenco, que conseguia se comunicar com Fulci. O diretor simpatizou com ele e, além de contratá-lo como intérprete, também o designou para a função de assistente de produção. Ray conta que Fulci não tinha realmente um roteiro pronto para The Beyond. O que ele tinha em mãos era apenas um esboço, de no máximo 3 páginas. Nas palavras dele, Fulci criou o filme na medida em que foi conhecendo os cenários, visualizando possibilidades e avaliando os resultados das tomadas. Foi um filme feito sem qualquer tipo de planejamento, apenas com uma ideia de começo, meio e fim. O encerramento que acompanhamos no produto final, segundo Ray, ficou completamente diferente da ideia original de Fulci, que foi fazendo alterações no meio do caminho. E devido a isso, meus caros, certamente é esperado que alguns furos, transições abruptas e deslizes ocorram, crassos inclusive. Este é o aspecto que chamo de acidental ou displicente na dificuldade que as pessoas possuem para montar um mosaico espatifado de The Beyond. Culpa única e exclusiva de Fulci. Agora, fala então daquilo que foi intencional. Para início de conversa, como falei previamente, Lucio Fulci não tem intenção de ser gentil e explicar a mínima coisa que seja. O mundo dos mortos, o além, é um mistério para nós e revelar de antemão o significado dos fenômenos bizarros que acompanhamos no filme romperia com esta sensação de perdição, de desconhecimento e aflição que a maioria das pessoas sentem em relação a este assunto, pelo menos aquelas que, segundo suas crenças, acreditam na vida após a morte. Lucio Fulci era católico e compreendia muito bem que certas coisas, para aqueles que acreditam na temática, são mais eficientes se forem mantidas em tom de mistério. Deixar o público perdido era uma forma de criar sensação de desamparo adicional, somada às aflições causadas pelo gore extremo das produções do diretor. Dito isso, The Beyond, então, é um filme impossível de compreender ou ser explicado logicamente? Claro que não. Toda ideia, por mais confusa que seja, tem um ponto de partida e pode ser explicada. É perfeitamente possível compreendê-la, mas ao contrário das produções do paradigma americano de cinema, este filme não tolera uma plateia preguiçosa.
Vocês terão que pensar, refletir e tirar conclusões, porque ao contrário do que acontece na maioria dos filmes de horror americanos, não haverá nenhum personagem em algum momento do filme explicando os acontecimentos claramente para vocês. Emily, em um determinado momento, tenta cumprir este papel, mas é impedida pelas forças manifestas de fazê-lo, para não tornar Lisa completamente ciente de tudo que está acontecendo. O mistério e o incompreensível são a força real, a força motriz deste filme, o combustível dele e aquilo que ajuda a criar uma aura tão macabra e assustadora. Alguém irá perguntar: mas como explicar o dia virar noite de repente? Ou os personagens, no fim do filme, estarem no hospital, entrarem por uma porta e voltarem imediatamente para o porão do hotel, onde estava o ponto de conexão com o mundo dos mortos? Como explicar as vítimas mortas que voltam a aparecer e sumir nos mais variados lugares? Explico. Seguindo a referência do livro de Eibon, Lúcio Fulci está trabalhando com a ideia de que existe um mundo material, o nosso, onde temos nossa vivência carnal, e outro espiritual, o além, o inferno, o nome que queiram dar. Quando o lacre que separa estes dois mundos é rompido no hotel, cada vez mais nós vemos que o mundo material e o mundo espiritual deixam de ser dois, mas passam a se misturar. É como se houvesse um mundo dentro de um mundo. Conseguem entender? Vou tentar ser mais claro. Observem aí o cômodo onde vocês estão e tudo que conseguem ver. A disposição dos objetos, a sensação física que vocês têm. Muito bem. Agora imaginem que no mesmo lugar há uma versão subjacente, espiritual, exatamente igual, mas que vocês não conseguem ver e nem sentir, que só conseguiriam descobrir após a morte, quando se tornassem espíritos. É um mundo dentro de um mundo. Não é uma coisa separada. Só não conseguimos vê-lo ou senti-lo porque estamos vivos. Ficou mais claro? Quando o portão do inferno é aberto em The Beyond, isso faz com que aquilo que é espiritual passe a se fundir com o material. E ao mesmo tempo, a obrigatoriedade de morrer para ser transportado, sentir e experimentar o mundo dos mortos deixa de existir. E é por isso que Lisa e os demais personagens enxergam os mortos ou são atacados por eles. E também porque, de repente, no piscar de olhos, é como se eles nunca estiveram ali. Na medida em que o filme vai avançando para o final, cada vez mais esta fronteira vai sendo diluída. Como profetizado no livro de Eibon, os mortos podem retornar. Seus espíritos voltam para os corpos, as paisagens do além se misturam com as do mundo material. As leis da física que regem nosso mundo deixam de se aplicar, o que explica por que entramos num cômodo de algum lugar e aparecemos em outro a quilômetros de distância. É a fusão acontecendo. No encerramento do filme, quando vocês acompanham Lisa e David no Vale dos Mortos, aquele que foi pintado em um quadro por Schweik, esta transição, esta fusão finalmente foi completa. A danação foi completamente consumada. E Emily? Como explicar a presença dela? Bem, Emily existe no presente, mas não da forma carnal que Lisa acredita, e por isso ninguém mais a vê além de Lisa. Lisa tem uma sensibilidade maior porque ela está mais exposta aos portões do inferno do que David, o médico da cidade com quem ela tem conversado sobre os acontecimentos estranhos. Quando ela acompanha Emily até sua casa, se senta e a escuta tocar piano, Lisa já está vivenciando aquilo que chamei de mundo dentro de um mundo. Aquela experiência é espiritual. Isso explica porque David, ao visitar a casa dela, apenas encontrou ruínas e não aquele ambiente bonito e bem cuidado. É confuso para muitas pessoas porque nós, acostumados com o cinema americano, estamos habituados com alguém nos explicando o que está acontecendo, o que Fulci não faz. Entretanto, alguém vai perguntar: mas Corvo, se Emily é uma entidade espiritual, o que explica ela ser ferida então, como acontece no filme? Ora, meus caros, não é isso que significa o inferno, na concepção de muitas religiões? Da danação e do flagelo eterno? Um espírito também pode ser flagelado, ora bolas.
No caso de Emily, o que ocorre de diferente é que ela conseguiu fugir dos domínios de Schweik, escapar muito antes dos demais graças à brecha deixada pelos portões. De alguma forma, Emily conseguiu, e por isso sua motivação também é mantê-los fechados, porque naturalmente ela não quer voltar para o inferno. No tocante aos elementos sobrenaturais, ainda temos a questão dos olhos. Lucio Fulci baseou o conceito da visão em The Beyond naquele famoso provérbio da cultura japonesa, pregada pelos 3 macacos sábios, Misaru, Kikazaru e Wazaru, que significa: não vejo mal, não ouço mal, não fale o mal. Os olhos de Emily é um efeito colateral em virtude dela ter visto o Vale da Morte, ou seja, o inferno. Ela viu a máxima expressão do mal, e por isso seus olhos ficaram daquela forma. E este também é o motivo para mais personagens herdarem os mesmos olhos posteriormente. Eles viram o além. Eles foram testemunhas. Aqueles olhos são a marca daqueles que testemunharam o vale. E não para por aí. Algumas pessoas também não compreendem porque a garotinha Jill ataca Lisa em um momento do filme. E a razão é muito simples. Aqueles que enxergam os vales do inferno também são corrompidos por ele. Emily aparentemente resistiu muito bem à tentação e tentou se redimir, mas isso não significa que todos conseguirão. E se levarmos em consideração que este é um filme do Fulci, já sabemos muito bem que tipo de final nos aguarda. E é isso, meus caros. Creio que não há muito mais o que eu possa acrescentar. The Beyond é um filme muito excêntrico e pouco textual, mas na medida em que uma maior compreensão do conceito dele é adquirida pelo público, fica mais claro o quão à frente do seu tempo ele foi. Pessoalmente, o acho bizarro pra caramba, mas ao mesmo tempo fascinante, uma verdadeira joia do horror. O fato de ser avant-garde, na minha avaliação, só aumenta o valor histórico que The Beyond possui. Creio que Fulci não conseguiria fazer este filme pela segunda vez, mesmo que tentasse, tamanha a anomalia que ele representa. É como viver 1h30 de um delírio macabro, uma dissonância mental. A música de Fábio Frizzi, que desta vez mistura orquestrações com uma banda tradicional de musicalidade popular, apenas atenua tais sensações. Se vocês avaliam como exóticas as trilhas sonoras que a Goblin criava para Dario Argento, esperem até ouvir o que Fábio Frizzi compôs para este filme. Das trilhas sonoras que ele escreveu para Fulci, considerando Zombie Flesh Eaters e City of the Living Dead, a mais estranha e indubitavelmente exótica de todas elas é certamente essa aqui, a de The Beyond. Chega a ser difícil categorizar, encaixar o estilo musical de Frizzi em alguma nomenclatura. É muito estranho. A todos que chegaram até aqui, meus mais sinceros agradecimentos. Um forte abraço e saudações Corvides.